E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Professor Gilson Maciel, quero fazer um bate-papo muito bacana aqui com vocês hoje. Dois exercícios. No primeiro momento, eu quero trazer aqui uma proposta de espelho de correção para a sua prova discursiva do Bloco 7. Para você que fez Concurso Público Nacional Unificado, né, o CNU, fez para o Bloco 7. Eu quero apresentar aqui para vocês uma proposta de espelho de correção que eu acredito, verdadeiramente, pela minha experiência, estará muito próximo ao que você encontrará lá no dia do resultado, né? Do resultado da prova objetiva e do preliminar da sua discursiva. Vamos fazer isso no primeiro momento, de forma bastante objetiva, e a ideia é ajudar você a reduzir um pouco essa ansiedade. Muitos alunos me pediram e eu topei o desafio para que você possa entender. Eu sei que você não tem o texto na mão, mas certamente você ainda se lembra, né, do que você colocou no seu texto. Tá? Então, eu quero trazer aqui o que eu acho, na minha opinião, como professor de políticas públicas, o que eu acho que virá no espelho de correção que você deveria ter apresentado no seu texto. Isso já vai dar a você uma boa noção sobre o seu desempenho na prova discursiva. No segundo momento, eu quero falar sobre um assunto muito difícil, mas que me levou a muitas reflexões, muitas pesquisas, muito estudo aqui, muita leitura, para a gente poder conversar sobre nota de corte para você do Bloco 7. Duas conversas difíceis, mas eu quero fazer isso da forma mais objetiva que eu conseguir. E eu tenho muitas informações, inclusive relacionadas a essa história de nota de corte, porque mais do que falar sobre a nota de corte, que eu quero falar, não vou me eximir disso, é falar também sobre os critérios para correção das provas discursivas e o critério de classificação final, porque vejo que tem muitas pessoas fazendo confusão, e uma confusão muito grande a respeito disso. Então, eu estou aqui para poder esclarecer isso. Vai ser um vídeo breve, o mais breve que eu puder, tá bom? Eu não vou ficar aqui enrolando, mas quero que seja também um bate-papo mais informal, descontraído, né? A prova já passou, né? Para que nesse fim de semana você possa relaxar um pouco, dar uma olhada aqui nas questões e na segunda-feira, né? Ou amanhã já, pleno domingo, você possa retomar os seus estudos, né? Seguir a sua vida aí. Não dá para parar, né? É importante seguir em frente. Então, vamos lá, gente. Primeiro exercício, vamos falar sobre um espelho, uma proposta de espelho de correção. Veja só, o que a Cesgran Rio fez? Para você que estudou comigo, vocês não tiveram dificuldade em relação à extensão do texto. Um texto, né, com no mínimo 35 linhas e no máximo 40. Nós treinamos isso, né, o tempo inteiro no nosso curso, textos com no mínimo 35 linhas e o máximo de 45. Aqui veio 40. Se você fez menos do que 35 linhas, você já está eliminado, né? Eu lamento muito lhe informar, não há como reverter esta situação. Tem a história lá da marcação da bolinha lá, né, para marcar qual era o seu gabarito, um aluno que esqueceu de assinar ali, de botar o nome, enfim. Isso é uma outra questão. Estou falando aqui que você precisava ter feito pelo menos 35 linhas para não ser eliminado do concurso, tá bom? Então, o que a banca fez? Ela já começou lhe dando muitas pistas. Trouxe um texto excelente que fala aqui, falando, né, de uma pesquisa do CNJ, né, que destaca aí problemas de saúde, tá, e ameaças contra a vida nas prisões do Brasil. Muito legal, já me dava muitas pistas nesse texto. E também trouxe um segundo texto trazendo aqui alguns dados muito importantes para o desenvolvimento da sua dissertação, relacionados à Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional. Então, sobre o que tratava a sua dissertação? Sobre políticas públicas. Não era sobre o sistema prisional, como eu vi muita gente dizendo. Se você focou aqui no sistema prisional, não tenho boas notícias para lhe dar. A questão era sobre políticas públicas e eu vou mostrar a vocês. Tá?
Então, vamos lá, olha só. Primeira coisa aqui, ó, a banca já trouxe aqui, né? Olha só, em uma análise dos gráficos, pediu para você analisar os gráficos aqui acima, né? Observa-se o elevado adoecimento da população prisional em contraste com os percentuais de distribuição de medicamentos e assistência médica, por exemplo. Então, de fato, nós percebemos isso, né? Assim, olhando o gráfico, você olha ali, ó, de fato, há presos portadores. Para a pergunta, né? Perdão, para a pergunta, há presos portadores de doenças infecto-contagiosas? E aí você vê que há um percentual bastante elevado para a resposta sim. Para a outra pergunta, há presos portadores de doenças sexualmente transmissíveis? Há também um número bastante elevado, está dividido aqui por regiões, né? Em contraste, veja só, há duas outras perguntas que fazem um contraponto aos dois primeiros gráficos. Ou seja, a primeira é: a distribuição de medicamentos para tratamento dessas doenças infecto-contagiosas sexualmente transmissíveis? E veja que a resposta é sim, no percentual muito elevado. E também, a assistência médica? A resposta também é sim, no percentual bastante elevado. Isso cria um contraponto com os dois primeiros gráficos que você deveria levar para a sua discussão. Então, muito bem. E segue, então, o comando da questão, né? Frente aos dilemas na implementação aqui da política, redija um texto dissertativo contínuo de 35 a 40 linhas sobre a situação descrita, analisando. Tá? Então, você vai fazer um texto dissertativo, ou seja, o que se espera aqui? Que você faça um texto objetivo, contínuo, tá? Você não divide ele aqui por tópicos e subtópicos, não. Você faz um texto contínuo, tá? Um texto que você pode usar em críticas, se posicionar, né? Não há nenhuma dificuldade. E ele precisa ter entre 35 e 40 linhas, certo? Estava previsto no edital. O primeiro tópico desse texto, ele pede para você falar sobre o papel dos agentes penitenciários, e aí ele coloca assim entre parênteses, veja só, burocratas de nível de rua, e como a discricionariedade, então, desses burocratas de nível de rua, nesse caso aqui de agentes penitenciários ou de policiais penais, eu vi também muitas críticas, né, com a nomenclatura, mas entendam esses agentes penitenciários de forma mais ampla, não deixe. Espero que isso não tenha tirado você do eixo, tá? Se você usou policial penal, tá tudo bem. Se você usou agentes penitenciários, tá tudo bem. Me perdoem os policiais penais. Não é esse o ponto. Essa não é a discussão. É uma discussão sobre políticas públicas, tá? E como essa discricionalidade pode afetar a implementação da política. Então, veja só, gente. Deixa eu passar. Então, agora eu quero fazer aqui uma pequena mudança. E aí eu trago aqui o espelho de correção que eu deixo aí na descrição do vídeo. Vocês podem baixar e olhar com bastante calma, tá? Eu vou passar de forma mais rápida aqui para a gente conversar sobre isso. Então, veja só, gente. Tá aqui, ó. Primeira coisa que eu acho que vocês poderiam ter feito aqui. É obrigatório fazer isso que eu vou dizer agora? Não, não. Mas você certamente enriqueceria muito o seu texto e o deixaria muito robusto se você trouxesse já a definição do que são burocratas de nível de rua, ou burocratas em nível de rua. Tá? Então você explica que são servidores que interagem diretamente com o público, né? E que possuem uma considerável, uma importante discricionariedade na aplicação das políticas públicas. Seria bem legal você começar fazendo essa conceituação, explicar como que essa discricionariedade permite com que esses servidores públicos eles influenciem diretamente a experiência do preso, tá? E aí eu trouxe aqui algumas observações para explicar, né, o que é a teoria dos burocratas de nível de rua, né, que foi elaborada pelo Lipsky, né, que é um cientista político norte-americano, que fala, né, que discute como servidores públicos que atuam na linha de frente das políticas públicas, como policiais, assistentes sociais, professores, juízes, né, como eles têm
então, um impacto muito significativo na implementação das políticas públicas. Ok? Muito bem. Até trouxe aqui, né, uma observação número 2 para dizer que um texto dissertativo contínuo é um tipo de texto em que o autor expõe um ponto de vista ou argumenta sobre determinado tema de forma fluida. Tá bom? Muito bem. Então, você já poderia iniciar o primeiro tópico ali, você vai iniciar como introdução, imagino, né? Que você tenha feito, por favor. Isso está previsto no edital, inclusive, né, gente? Você iniciou como uma introdução e depois você, no desenvolvimento aqui dos parágrafos, você iniciou falando sobre os burocratas de nível de rua, certo? Até trouxe aqui uma pontuação para você dar uma olhada depois. E depois, dentro do mesmo parágrafo, você vai falar sobre a discricionariedade dos agentes e o impacto que essa discricionariedade traz na implementação da política. Tá? Então, você precisava explicar como essa discricionariedade pode ser usada positivamente, tá? Facilitando o acesso desses detentos aos serviços de saúde e adaptando, então, as necessidades individuais. E precisava, então, imagino que a banca trará um espelho de correção assim, fazer sempre o contraponto, apresentar os aspectos negativos desta discricionariedade. Então, quando nós temos na Sesgravio questões que exigem posicionamento, é sempre importante que você traga as versões, os lados, não todos os lados, os dois lados, né? Para que haja esse contraponto. Esse contraponto ele é importante, ele dá a você um texto mais robusto, tá? Você acaba abordando aí os aspectos, as questões de forma mais objetiva, sem necessariamente tomar partido, mas escrevendo um texto com bastante coerência, com bastante coesão. Se você tivesse finalizado, se você finalizou este parágrafo falando sobre as implicações éticas e legais, você mandou muito bem também, né? Ou seja, analisar as implicações éticas e legais do uso da discricionariedade pelos agentes penitenciários, pelos policiais penais, tá bom? Incluindo violações de direitos humanos, os desafios na responsabilização, e já criava ali um elemento de coesão para o próximo parágrafo. Tá? Por quê? Porque no próximo parágrafo, no próximo tópico, que seria o seu próximo parágrafo, né, o que você deveria analisar? 2 aspectos que caracterizam cada uma das dimensões que ocorrem na implementação da política. Aspecto estrutural e individual. 2 aspectos, né? Você deveria... 2 aspectos da dimensão estrutural e 2 aspectos da dimensão individual. Se você só trouxe um, já vai ser penalizado. Né? Se você trouxe 2 de cada uma dessas dimensões, maravilhoso. Vou apresentar já para você agora. Então, veja lá. Para falarmos de aspectos estruturais, o que temos certeza que estará no seu espelho de correção? Né? A banca vai querer saber sobre, por exemplo, infraestrutura física. Você falou sobre infraestrutura física? Então, descrever problemas como falta de ventilação, pouca luz natural, alta umidade nas celas, né? Presença de mofo, e como, gente, esses fatores, esses 2 que você citou, como eles contribuem, então, para a proliferação de doenças impactando a saúde dos detentos e dificultando a implementação da política. E aí você cria esse elemento de coesão, de coerência, retomando o tema da sua dissertação, tá certo? Você não pode esquecer do tema da sua dissertação. Precisava sempre retomá-lo, né? Esses dilemas na implementação dessa política. Muito bem. Recursos, porque a infraestrutura física é aqui um dos aspectos, né, da dimensão estrutural. E eu trouxe vários elementos. Se você citou somente 2 desses, maravilhoso, está respondido. Mas você poderia ainda falar sobre recursos, né? Então você discutiria a falta de recursos como medicamentos, equipamentos médicos,
pessoal de saúde, né, que são necessários para a implementação da política. E veja, isso seria muito legal também, porque se vocês se lembrarem aqui, o gráfico, né, esses dois gráficos, eles criam aqui um contraponto. Então, você poderia fazer um texto excelente se você, por exemplo, fizesse uma correlação da distribuição de medicamentos ou da assistência médica, por exemplo, mostrando que talvez essa análise esteja vinculada a aspectos quantitativos, mas que é importante uma análise qualitativa, ou seja, que não é somente, não é necessário, não é fundamental que haja somente assistência médica, mas assistência médica de qualidade, né? Então, esse seria um aspecto para você trabalhar, tá? Então, recursos. Passando para os aspectos individuais. Então, nos aspectos estruturais, você teria que ter falado duas características, né? Então, agora, da dimensão individual, você precisa, então, também trazer duas características, dois aspectos. Na dimensão individual, eu estou trazendo preconceito, tratamento diferenciado, formação e capacitação dos agentes. Tanto faz. Você vai encontrar isso no seu espelho de correção. Pode aguardar. Para preconceito e tratamento diferenciado, né, dentro dessa dimensão individual. Por exemplo, você poderia ter citado, né, discutido preconceitos raciais, né, preconceitos sociais, preconceitos de gênero, de orientação sexual, como isso influencia o tratamento pelos servidores públicos, né, resultando em um acesso que seria desigual aos serviços de saúde. E que isso, então, criaria barreiras, outras novas barreiras adicionais para grupos, né, marginalizados dentro do grupo que já é marginalizado, né, que compõe aqui os detentos. Né? Então, você poderia ter tratado por aí. Ou você poderia ainda, trazendo aqui um aspecto mais da formação e capacitação dos agentes, ter falado, por exemplo, sobre a falta de formação e capacitação dos agentes, né, para lidar com questões de saúde, para lidar com questões de direitos humanos e como isso afeta negativamente ou positivamente, se você estiver falando que os agentes são muito capacitados, né, mas isso seria contraditório com os dados. Então, como isso afeta a implementação da política? E sugere então, soluções para melhorar a formação desses agentes. Se você fez isso nesse segundo tópico, você foi muito bem. Se você fugiu muito disso, talvez seu texto não pontue muito bem aqui nesse quesito, né? Depois nós entramos nos últimos dois quesitos. Um falava sobre o controle interno para contribuir com a resolução do problema da implementação da política e o outro sobre o controle externo. Vamos começar com o controle interno, tá? No controle interno, você poderia falar sobre monitoramento e avaliação, e sobre capacitação, né, e educação permanente, sobre responsabilização e transparência. Tá? E veja só, vamos lá, vou trazer aqui vários aspectos, várias coisas, né, de forma bastante ampla. Se você abordou alguma delas, eu estou convicto, estou certo de que você terá também uma grande pontuação. Você poderia, no aspecto aqui do monitoramento, você não precisava ter citado monitoramento e avaliação contínua. Se você citou, ótimo. Se você não citou, era, na verdade, para você explicar a importância do controle interno, né, na implementação da política, enfatizando a necessidade de auditorias contínuas, de processos de monitoramento do cumprimento das diretrizes da política para garantir a eficácia do programa. Falou isso? Se falou algo nesta linha, maravilhoso. Foi muito bem. Você poderia também ter partido para uma outra perspectiva, que seria falar sobre a necessidade de capacitação, aí, desde que você não tivesse falado isso no tópico anterior, senão ia ficar repetitivo, né? Que você falasse sobre capacitação desses agentes e demais envolvidos na implementação da política, com foco em práticas de saúde, de direitos humanos, de ética, um campo bastante amplo aqui, né? Ou, né, isso aqui eu acho muito forte, estará certamente no seu espelho, que é responsabilização e transparência. Veja só, se estamos falando de uma política pública, é
necessário falar sobre a importância de responsabilizar os agentes e gestores que falham no cumprimento das diretrizes da política. Tá? Discutir mecanismos para garantir que as falhas sejam corrigidas, né? Porque isso, de algum modo, promoveria justiça social. Por fim, aqui, falar sobre transparência e implementação dentro do escopo de políticas públicas, ou seja, a importância da transparência dentro dos processos internos, tá, para melhorar o controle interno da instituição, da política pública, sugerindo medidas para garantir ações que sejam claras e acessíveis ao escrutínio público, aos órgãos de controle externo. E aí, isso seria muito legal. Por quê? Porque você já cria mais um novo elemento de coesão para o último tópico, que é, então, falar sobre como o controle externo ele pode contribuir para a resolução do problema. E aqui, gente, inevitavelmente, e a banca deu isso para você, tá? Porque ela trouxe um texto do Ministério Público e outro texto do CNJ. E o que esperávamos? O que a banca vai certamente esperar de você? Que você tenha falado, analisado o papel, né, de órgãos como o Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, tá, na fiscalização desta política, tá? Falar sobre a importância das inspeções regulares, a publicação de relatórios detalhados. O CNJ, tanto o Ministério Público como o CNJ faz, o CNJ tem setores responsáveis, inclusive, por desenvolver esse tipo de pesquisa. Então, era exatamente o que você precisava, então, gente, ter tratado, tá certo? E aí a sua pontuação, eu coloquei aqui no texto, você vai encontrar que se você, né, uma pontuação máxima ali, se você respondeu a resposta ao tópico, uma pontuação parcial ou uma não pontuação, né? Se você não abordou, se você abordou de forma muito superficial, você vai tendo uma nota pior em função disso, tá certo? Então, esse é o espelho de correção. Olha só, gastamos 22 minutos até aqui só para falar do espelho de correção. Espero que esta análise possa ajudar você. Deixo aí um link do material na descrição do vídeo para você baixar e dar uma olhada com calma, né, com cuidado, tentar lembrar aí o que você escreveu, né, para você já saber onde se situar. E como eu disse, então, na segunda parte do vídeo, eu queria falar com vocês sobre nota de corte. Nota de corte, eu sei, é um tema difícil, né, gente? Difícil. E aí, como é que será essa nota de corte, né? Muito bem, muito bem. Dá para falar sobre nota de corte? Dá para falar sobre nota de corte. Deixa eu falar aqui, trazer algumas questões para vocês. Olha só. A primeira delas, deixa eu ver se eu já coloquei aqui. É só isso aqui. Quero trazer um aspecto do edital relacionado a como será a correção. Vamos esclarecer isso aqui. Se você tem dúvida, eu quero ser muito objetivo e esclarecer a sua dúvida, tá? Primeira coisa, você precisa ter 40% de pontuação para você não ter sido eliminado. Senão você já foi eliminado, não há nem que falar em discursiva, né? Então, se você olhou sobre sua prova objetiva e você não fez os 40%, gente, está ali dentro daqueles critérios, você já está eliminado, então não é nem o caso para você. Mas eu quero fazer chamar a sua atenção para um aspecto também que eu tenho visto alguns problemas de análise, que é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, avaliação da prova discursiva é diferente da classificação final no concurso público. Tá, professor, isso todo mundo já sabe. Muito bem. Então, vamos lá, gente. O que você precisava aqui? Você precisava ter, veja o que diz o edital, né? Item 7.1.2. Você pode abrir o seu edital, se a letra estiver muito pequena aqui para você, você pode abrir o seu edital e vai acompanhando aqui comigo. Deixa eu aumentar só um pouquinho, né? Pronto, aqui, ó. Assim dá para ver melhor, né? Olha só. Será considerado habilitado para a prova discursiva o candidato que estiver classificado nas provas objetivas
considerando-se a soma das notas ponderadas da prova objetiva de conhecimentos gerais, que é a sua P1, e de conhecimentos específicos, que é a sua P2, no órgão, cargo, especialidade para a qual se inscreveu nas primeiras posições, observando-se ao quantitativo previsto lá no anexo 1, né, respeitados os empates na última posição. Veja só, o número de provas discursivas corrigidas por cargo e especialidade demandada será igual a 9 vezes o número total de vagas imediatas, respeitando-se o limite de 10 provas discursivas corrigidas por cargo e especialidade demandado para ampla concorrência, candidatos negros, pessoa com deficiência e pessoa indígenas. Então, isso aqui é a primeira coisa. Veja só. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Trouxe uma planilha, vou mostrar isso na prática. Mas deixa eu só colocar aqui uma questão. Então, vamos supor que o seu cargo possui uma vaga, ok? Uma vaga. Então, serão corrigidas 9 vezes o número de vagas. Mas não serão corrigidas o limite mínimo, né, de 10. Então, aqui você terá 10 correções. Tá certo? E se para a sua prova havia 10 vagas, então haverão 90 correções. Aqui, o primeiro aspecto importante. Você só vai aparecer em uma lista. Você só irá aparecer em uma lista. Por quê? Para que haja o maior número possível de correções discursivas. Então, veja aqui, gente, o que diz esse item aqui. Deixa eu achar ele aqui rapidinho. Os candidatos que não atingiram a nota mínima nas provas objetivas. Deixa eu achar aqui bem rapidinho. Aqui, ó. Este item é fundamental. Prestem atenção no que ele diz. Item 7.1.2.1.3. O que diz esse item? Esta regra da correção, né, quando da elaboração da relação de candidatos que terão as suas provas discursivas corrigidas para cada cargo, não serão consideradas as eventuais duplicidades de candidatos em mais de um cargo. Ou seja, isso vai aparecer em uma lista. Esse mecanismo serve para que o concurso tenha muitas pessoas com discursiva corrigida. Muito bem. Então veja o que diz os itens 7.1.2.1.3. A regra acima tem a única função, só essa, não é dupla função, tripla função, é a única função de definir o contingente para a correção da prova discursiva sem influência na classificação de cada cargo. Gente, este mecanismo ele não tem nenhum impacto na classificação final do concurso. Isso está no edital. Esta regra de 9 vezes o número de vagas para a correção de discursiva e de não haver duplicidade, isso não impacta a classificação final do concurso. Isso serve apenas para ter redações corrigidas. Então, vou dar um exemplo. Você ficou em primeiro lugar. Então, você vai... e você escolheu o EPPGG, por exemplo, tá? Que é a maior remuneração dentro do bloco 7. Então, você vai aparecer aqui, ó. Você vai aparecer na lista EPPGG. Do EPPGG em nenhuma outra. Mas, professor, eu selecionei todos os outros cargos. Não tem problema. Você só aparecerá nesta lista para fins de correção da discursiva. Tudo bem? Tudo bem. E aí, vão aparecer... Vou mostrar aqui o número de vagas. Vou trazer aqui na minha planilha para ficar bem bonito, bem claro. Olha só isso. Presta atenção. Quantos cargos nós temos aqui para a EPPGG na ampla concorrência? 60. 16 negros, 4 PCD. Então, é 60 vezes 9, não é isso? Então, será 6 vezes 9, 54, né? 540 discursivas corrigidas. 16 vezes 9, 4 vezes 9. Essas listas, nomes não se repetirão. Com isso, nós teremos um número bastante amplo. Depois, eu não trouxe todos os cargos aqui, tá, gente? Isso aqui são só alguns cargos, porque eu trouxe as notas, inclusive, de um aluno que eu quero mostrar aqui. Não vou citar o nome dele, obviamente, né?
não me deu autorização e nem eu faria isso, nem faria sentido, né, expor uma pessoa assim, mas me autorizou, porque eu estava tirando as dúvidas em relação a isso, apresentar essas notas, não dizer quem é, né, e fica, né, só entre nós dois aqui, mas fica muito legal para eu mostrar para vocês. E assim os demais cargos. Então, vou voltar aqui, vamos voltar. Não, vamos voltar aqui. Pronto. Nesta regra do edital, 7.1.2.1.2, é apenas para a etapa da correção da discursiva. Só serve para isso, esta fase. Esta fase só serve para isso, ok? Então a gente vai ter um contingente imenso de provas discursivas corrigidas. Agora sim, eu posso voltar para a planilha. Tá? Então está aqui. Vou passar aqui para nota. Vou pegar aqui a nota desse candidato e mostrar para vocês sobre o que eu estou falando e qual é a nota que eu acho que você pode brigar por uma vaga. Vou pegar a nota desse candidato, olha o que ele fez aqui, o que esse aluno fez. Ele acertou 7 questões lá no eixo 1, fechou o eixo 2, acertou todas as 10, acertou 7 no eixo 3, 4 no eixo 4, 8 no eixo 5 e 16 em conhecimentos gerais. Na nota final ponderada, que é o que importa. O que ele teve aqui? 10,5 no eixo 1, 15 no eixo 2, 7 no eixo 3, 2 no eixo 4, 4 no eixo 5, 16 pontos em conhecimentos gerais, somou 54,5. Se eu pego aqui os sites de... Eu não vou sair dessa tela. Eu vou botar na matéria inteira, mas eu vou deixar dessa forma. Se eu entro, por exemplo, no Olho na Vaga, no Estratégia, nos sites aí que tem rankings, os rankings estão bem parecidos, tá? Se eu olhar ali, eu vou encontrar para a IPPGG notas acima de 60. Acima de 60 de um total de 70. Então, um percentual muito elevado. Então, está dando ali na média de 85%. Então, em tese, esse candidato, ele não terá, em tese não, ele com certeza não terá a sua discursiva corrigida pelo EPPGG. Certamente não. Mas ele terá por alguns dos outros cargos aqui, com esta nota. Isso não dá para você ter essa certeza, professor. Tá assim. Tá assim. Tá assim. Quando eu vou aqui nos outros cargos, né, ele se inscreveu para o INEP também, pouca vaga, MCTI tem muita vaga ali para analista ciência e tecnologia, a Previc tem pouca vaga, MAPA também, mas do IBGE tem bastante vagas. Para o IBGE, não me lembro exatamente qual aqui, mas ele se inscreveu em 2 cargos lá no IBGE, que são aqueles de qualquer formação, né? Se eu não estiver enganado, é um de analista, um de tecnologista, tá? De qualquer formação. Tem muitas vagas nesses 2 cargos. E no de analista tem mais vagas. Essa nota aqui, ele estará ali. Inclusive aqui, para o IBGE, a nota dele, né, ponderada aqui, foi 59,6. Já subiu a nota. Então, naquele cenário que eu vou pintar para vocês aqui, desses aqui, eu sei que a última preferência dele é o MAPA. Eu já sei disso. Já me contou. Então, veja só, MAPA. Vamos supor que a discursiva dele foi corrigida aqui no MAPA. Isso não significa que ele está concorrendo somente no MAPA. Ele está concorrendo a todos esses que ele se inscreveu. Até IPPGG, Gilson. Até IPPGG. Eu mostrei isso no edital. Mostrei no edital para vocês. Então, veja só. Qual é o ponto aqui, gente? Qual é o ponto aqui que pega? Talvez, de fato, 54,5 não é uma boa nota para brigar numa vaga para a IPPGG. Por quê? Porque agora, para a nota final, esqueçam aqueles 9 vezes o número de vagas. O que nós teremos na lista final será o número de vagas, e aí eu posso voltar aqui, em cada cargo, será o número de vagas e um cadastro reserva, uma lista, né, de aprovados ali, que é o banco de aprovados, né, multiplicado por 2. Então, você vai ter 60 aqui da ampla concorrência nomeados e vai ter uma lista de 120. Vai ter uma lista de 32 aqui, né, os 16 nomeados negros, mais uma lista de 32 e 4 PCDs nomeados, né, imediato, e mais uma lista de 8. Tá? E assim sucessivamente para todos os cargos. Então, veja só, talvez para ele estar aqui dentro dessas vagas seja muito difícil. Até aqui é difícil.
mas é possível. Por que é possível? Agora que eu quero mostrar para vocês. Veja só, gente, o que é a composição da nota? A nota, ela é composta aqui, ó. Deixa eu só puxar um pouquinho para o lado. Pronto, agora ficou legal. A nota, ela é composta a nota final ponderada, ela está aqui 54, mas a isso, esse candidato vai somar até 20 pontos da discursiva, ok? E até 10 pontos de títulos, ok? Então estamos falando aqui, ó, de 30 pontos que ainda estão em disputa, tá certo? Ou seja, ele poderia chegar aqui, né, a 74,5, né? 74,5. Nenhum candidato fez 74,5, porque o máximo que vale aqui é 70. Então, o máximo que alguém fez foi 70. Fechou, gabaritou a prova. Tem alguns candidatos com uma pontuação muito alta. Eu até vi ali uma candidata que errou 3 questões, né? Tá ali com 78 pontos. E eu não vou, aqui eu vou desconsiderar se o candidato lançou correto, né, se está inventando a nota, porque a gente tem, de fato, 2 rankings muito parecidos. E eu vou descartar as notas maiores. Eu vou começar, então, a contar de 62 para baixo. Porque de 62 para baixo, aqui para a EPPGG, na minha opinião, 62 pontos dos 70. Você está brigando. Você está brigando. Então ele não vai, porque olha só, ele fez 54. Ok, eu só preciso lembrar que este candidato aqui, ele é PCD. Então a nota de PCD, ela já é mais baixa naturalmente. Devo lembrar também que, se eu olho no ranking, alguns candidatos estão com uma nota, alguns candidatos PCD com uma nota que me permite acreditar que alguns deles possam estar dentro da ampla concorrência. Porque terão notas para figurar dentro da ampla. E se eles tiverem nota para figurar dentro da ampla, eles vão figurar dentro da ampla, assim como os candidatos negros. Esta é a regra, é óbvio. Só seria justo assim. Não é? Não pode um candidato PCD gabaritar a prova e ter que figurar na lista de PCD tendo sido a maior nota do concurso. Não é? Não, senão não é uma política de ação afirmativa, não é uma política de cotas, né? Não é uma política de penalização. Então, veja só, esse candidato, como serão as notas nas discursivas? Se a gente olhar nas médias, assim, eu imagino ali, gente, que a gente vai ter muita nota ali, que quem fizer acima de 15 já estará bem. E aqueles candidatos, né, muito bons assim, que ficarem ali entre 19 e 20, terão um grande diferencial. 19 e 20 nas discursivas, não serão todos, terão um grande diferencial. Uma grande leva desses candidatos muito bons vai pontuar ali entre 15 e 18. Né? Abaixo de 15 já é uma nota ruim, e muita gente ali, 30%, vai reprovar na discursiva, isso é normal, tá certo? Esse candidato, eu já posso dizer para vocês, ele vai fazer 8,5 aqui, ó, em experiência profissional e titulação. Então, quantos dos candidatos ali terão doutorado? Né? Mestrado e doutorado? Quantos dos candidatos ali terão 10 anos de experiência profissional na área de políticas públicas, né? Ou de gestão governamental? Sabe? Então, está muito aberto. Por isso que eu estou dizendo que este candidato aqui, com 54,5, sendo PCD, ele está brigando, ele pode, não é fácil, mas ele pode brigar por uma vaga de EPPGG. Os candidatos da Ampla aqui, que tiverem pontuado acima de 60, estão na briga. Sobretudo se você fizer uma excelente discursiva, se você tiver ponto nos títulos. Você pode brigar. E se você não brigar por uma vaga dessas, esses candidatos, nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo dele, você transforme, leve para a sua realidade. A próxima opção dele é a Previc, que tem uma ótima remuneração, tá? Uma remuneração bem legal. Aí aqui, ele ficou com 54, né, para a Previc. Já acho mais difícil, é só uma vaga para PCD. Né? Depois ficam só mais 2 na lista final. Complicado. São 10 nomeados na Ampla ali, depois mais 20 que ficam.
né? E aqui ele leva uma desvantagem aqui, porque a titulação é só 5, né? E mais 20 ali da discursiva, tá? Até 5 pontos aqui. Muito bem. Depois, eu sei que ele tem interesse aqui no INEP. Aí aqui começam os grandes problemas, tá, gente? São cargos aqui que, assim, sei que tem muita gente, eu quero trabalhar no INEP. Olha, esses são cargos que você só vai ter uma remuneração bacana se você se dispuser a estudar muito na sua vida. Se você já é mestre, doutor, se você já está no caminho, esses cargos são para você. INEP, BGE, MCTI, tem um mapa, é os cargos de analista, ciência e tecnologia. Porque para você ter uma remuneração bacana lá no final da carreira, você tem que ter titulação, senão a sua remuneração vai caindo consideravelmente, e aí, enfim, né? Mais difícil. Depois é o INEP. Aí, depois ele vem aqui para o IBGE. Né? Eu decorei aqui a ordem dele. E aqui são muitas vagas. Ó, vou voltar aqui, ó. IBGE está concorrendo a essas. Isso aqui dá quantas vagas? 152, não, 152 não. 114 mais as 8 aqui, que concorrem, né? 122, mais essas de cima aqui. Então, ao todo aqui no IBGE está concorrendo a essas 155 vagas e depois, ou ficar dentro da lista de espera, que vai dar aqui mais 310 pessoas na lista de espera, somando essas duas listas aqui, que ele pode estar aqui em qualquer uma, né? A lista de espera você precisa estar dentro do PCD, eu acho, né? Mas, enfim, não importa. É só para dar a vocês a noção, a dimensão de que quem não fez uma pontuação altíssima, quem não fez 90%, pode esquecer. Não é verdade. Por que esse pensamento só teria verdade naquela situação onde o candidato ele estaria eliminado se ele não tivesse a discursiva corrigida para aquele cargo? E eu já demonstrei a vocês, isso não é verdade. Se ele tiver a discursiva corrigida, ele já está automaticamente concorrendo para todos os cargos, ou então ele foi eliminado do concurso. Se ele tiver a discursiva corrigida, ele vai ter ali a sua nota final ponderada e vai concorrer. E a organização das listas finais será com base na nota final ponderada. Eita, caramba, falei que era para ser bem rápido. Fizemos um vídeo aí de 51 minutos, né? Espero que tenha sido útil, né? Que tenha sido leve para vocês, que possa ajudar vocês a fazerem essa análise. Não estou chutando aqui nota de corte, né, gente? Eu não tenho como chutar nota de corte, não é isso. Mas eu só quero, na verdade, com isso, dizer a você que de repente não está com uma nota tão alta e está achando que vai ficar de fora, que não vai conseguir nada, que a análise, ela, além de tudo isso que eu falei com vocês, ainda deve levar em consideração que muitos candidatos que estão acima de você podem reprovar na discursiva, que muitos candidatos que estão acima de você não assinaram, não marcaram lá a bolinha lá na prova. Isso vai dar uma confusão danada. Não vou aqui defender, porque eu tenho alunos que cometeram o equívoco de não fazer as marcações corretas, né? Não seguir o comando do edital, não seguir o que estava previsto no edital e o que estava no caderno, né, de provas. É a primeira leitura que um candidato deve fazer. Eu sei que na intenção de acelerar, de agilizar a resolução da prova, de não perder tempo, o tempo foi curto mesmo, né, foi difícil, muitos candidatos acabam ignorando aquela primeira parte. Quando eu vou fazer prova, eu sempre leio. Muito cuidado, porque as informações para a realização da sua prova, que culminam nesse resultado final de todo o esforço de semanas, meses, às vezes anos, depende de uma leitura atenta, tanto de cada questão, quanto das regras do jogo, do comando da sua prova, de como ela deve ser feita. Está tudo ali na primeira página. Então vão ter muitos candidatos que vão ser obrigados a judicializar. Alguns podem ganhar e outros não. Então há muita coisa em jogo, gente. Há muita coisa em jogo. E eu nem falei dos cargos que têm uma remuneração menor. Para estes cargos, ora, não haverá esta realidade de ter que ter feito 60 pontos para poder ficar em algum daqueles cargos. Vocês podem ter certeza. Porque muitos candidatos que estão pontuando aqui acima de 60 pontos não têm interesse nesses cargos menores. Eles já são servidores públicos, têm uma remuneração maior. Veja, estou trazendo mais outro elemento, outro fator.
Então, eles simplesmente, muitos deles que eu conheço, eu tenho muitos alunos, muitos deles nem se inscreveram para esses cargos. Tá? Na lista de reforma agrária, por exemplo, que tem uma remuneração legal, mas não é a remuneração, não paga acima de 20 mil, né, gente? Então, muitos candidatos nem se inscreveram, nem estão concorrendo lá. Então, falar, esses caras vão pegar todas as vagas, eles nem estão concorrendo a essas vagas. Alguns sim, outros não. Tem muitos fatores, tem muitos elementos. Se você fez, meu querido, acima de 50 pontos, tenha esperança, muita coisa pode acontecer, muita água vai passar por baixo dessa ponte. E eu quero aproveitar a oportunidade para dizer a vocês que eu estou fazendo só no fim, veja só, que eu deixei aí um link, se você quiser já contratar um serviço de correção da discursiva, eu já abri a turma, as vagas são limitadas, elas vão se esgotar e eu vou fechar, porque nós teremos só 2 dias de recursos. Eu vou fazer recursos das pessoas que contrataram o meu serviço. Vou fazer um recurso para ajudar você a aumentar a sua nota. Só eu nem sei se a minha discursiva vai ser corrigida. Se a sua discursiva não for corrigida, você já tiver adquirido então a correção, você vai simplesmente poder ser ressarcido lá pelo valor que você investiu. Ou, professor, gabaritei a discursiva. Do mesmo modo, né? Se você tirou mais do que 19 pontos, você também tem a opção, se você não quiser tentar ganhar os pontos que lhe faltam, também de restituir o valor. Né? Para as demais situações, não. Aí você contrata, desde já garante a sua vaga com preço super promocional, mesmo. Né? Depois eu vou aumentar, a partir de segunda-feira. Vou deixar esse valor aqui para vocês. Se você achar que é interessante, faça a aquisição. Certamente nós vamos buscar melhorar a sua nota, né? Lá na frente. É importante que você tenha alguém, um especialista em políticas públicas, que possa ajudar você com argumentos sólidos, fortes, e porque cada ponto vai contar. Cada ponto aqui será relevante para a sua aprovação ou não. Forte abraço, até a próxima, valeu!